Bem-vindo à aula de Química de hoje. Nosso conteúdo: configuração eletrônica de um átomo neutro. A configuração eletrônica de um átomo, também chamado de distribuição eletrônica, nos descreve o arranjo dos elétrons em um átomo, fornecendo o número de elétrons em cada nível e subnível de energia. Aprendemos na aula passada que a eletrosfera do átomo está dividida em 7 regiões, denominadas de níveis de energia ou camadas eletrônicas, e que o número de níveis depende da quantidade de elétrons que o átomo possui. Nesse sentido, verificamos que existem 7 níveis de energia, do primeiro nível até o 7º nível, e 7 camadas eletrônicas: K, L, M, N, O, P e Q. Aprendemos também que em cada nível de energia ou camada eletrônica possui um número máximo de elétrons. Logo, na camada K, o número máximo é de 2 elétrons. Na camada L, o número máximo é de 8 elétrons. Na camada M, o número máximo é de 18 elétrons. Na camada N, o número máximo é de 32 elétrons. Na camada O, o número máximo é de 32 elétrons. Na camada P, o número máximo é de 18 elétrons. E na última camada Q, o número máximo é de 8 elétrons. Na aula passada, também vimos que Sommerfeld descobriu que dentro dos níveis de energia existiam outras camadas de energia, sendo chamadas por ele de subníveis de energia. Os subníveis de energia são identificados pelas letras S, P, D e F. Em cada subnível existe um número máximo de elétrons. Assim, no subnível S, o número máximo é de 2 elétrons. No subnível P, o número máximo é de 6 elétrons. No subnível D, o número máximo é de 10 elétrons. E no subnível F, o número máximo é de 14 elétrons. Revisto estes conceitos de aula passada, podemos voltar a falar da configuração eletrônica de um átomo, que é a representação do arranjo de elétrons distribuído entre os níveis e subníveis de energia. A configuração eletrônica ou distribuição eletrônica é utilizada para descrever a organização dos elétrons de um átomo, esteja este no seu estado fundamental, neutro, ou como um íon positivo ou negativo. Compreende-se que um átomo neutro é aquele em que o número de prótons é igual ao número de elétrons e que o torna eletricamente neutro. O número atômico corresponde ao número de prótons de um átomo. Assim, quando temos um átomo neutro, podemos concluir que Z é igual a P é igual a E. Z é o número atômico, que é igual a P prótons, que é igual a E elétrons. Diagrama de Linus-Pauling. Na configuração eletrônica, observa-se que os elétrons preenchem os subníveis em ordem crescente de energia. Um subnível deve estar totalmente preenchido
para depois iniciarmos o preenchimento do subnível seguinte. Nesse sentido, o cientista Linus Pauling formulou um diagrama que possibilita distribuir os elétrons em ordem crescente de energia dos níveis e subníveis. Regras de preenchimento do diagrama de Pauling. A distribuição eletrônica deve ser feita respeitando a ordem do diagrama, iniciada sempre pela orbital 1s. As setas diagonais do diagrama indicam a ordem energética dos orbitais. Observe o sentido das setas, o caminho que está percorrendo. O preenchimento dos demais orbitais só pode ser iniciado a partir do preenchimento completo do orbital anterior. Dessa forma, o preenchimento do orbital 2s só pode ser iniciado quando o orbital 1s estiver completo, assim como o orbital 2p só pode vir após o 2s estar completo, e assim sucessivamente. Como fazer o diagrama de Linus Pauling? Primeiro passo, você deve escrever os 7 níveis de energia e as 7 camadas eletrônicas. Níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camadas K, L, M, N, O, P, Q. Segundo passo, você deve escrever a quantidade máxima de elétrons que pode existir em cada nível ou camada eletrônica. Camadas K, número máximo de elétrons, 2. Camada L, número máximo de elétrons, 8. Camada M, número máximo de elétrons, 18. Camada N, número máximo de elétrons, 32. Camada O, número máximo de elétrons, 32. Camada P, número máximo de elétrons, 18. E camada Q, número máximo de elétrons, 8. Terceiro passo. Você deve escrever os subníveis de energia e a quantidade máxima de elétrons que cada um deles pode ter. Subnível S, com número máximo de 2 elétrons. Subnível P, com número máximo de 6 elétrons. Subnível D, com número máximo de 10 elétrons. E subnível F, com número máximo de 14 elétrons. Quarto passo. Você deve preencher em cada camada os subníveis existentes. Cada camada vai apresentar um número de subníveis de acordo com a quantidade de elétrons. Exemplo, na camada K, o número máximo é de 2 elétrons. Por isso, você vai acrescentar no diagrama S2. Camada L, número máximo de elétrons, 8. Nos subníveis S2, P6. Na camada M, nós temos 18 elétrons. Subníveis S2, P6, D10. Na camada N, nós temos um número máximo de 32, subníveis S2, P6, D10, F14. Camada O, nós temos um número máximo de elétrons, 32. Subníveis S2, P6, D10, F14. Na camada P, nós temos número máximo de elétrons,
18. Subníveis S2, P6, D10. E na camada Q, nós temos o número máximo de elétrons, 8. Subníveis S2, P6. Quinto passo. Você deve acrescentar nos subníveis o número de 1 a 7, que corresponde ao nível energético de cada camada. Exemplo, a camada K se encontra no nível energético 1. Logo, colocaremos o numeral 1 na frente do subnível S2. Continuando, a camada L se encontra no nível energético 2. Logo, colocaremos o numeral 2 na frente do subnível S2 e P6. Camada M se encontra no nível energético 3. Assim, colocaremos o 3 na frente do subnível S2, P6 e D10. Camada N se encontra no nível energético 4. Logo, colocaremos o 4 na frente do subnível S2, P6, D10, F14. Camada O se encontra no nível 5. Logo, colocaremos o 5 na frente do subnível S2, P6, D10, F14. A camada P se encontra no nível energético 6. Logo, colocaremos o 6 na frente do subnível S2, P6, D10. Por fim, a camada Q se encontra no nível energético 7. Logo, colocaremos o 7 na frente do subnível S2, P6. Após os 5 passos para a construção do diagrama de Pauling, podemos ver a distribuição eletrônica na ordem energética. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Lembrando que as setas diagonais do diagrama indicam a ordem energética dos orbitais e devem ser seguidas.